Começando então nossa gravação para mais uma das nossas aulas ao vivo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção de ovos, quais os segredos, os pontos de atenção aí para que a gente aumente a produção das nossas aves, para que realmente a gente tenha um desempenho significativo, positivo e próximo daquele que nós esperamos quando nós planejamos a nossa produção. Então, o tema da aula hoje é esse. Boa noite para quem ainda não deu boa noite. E bora lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do que nós vamos conversar hoje, tá? Então, mesmo esquema de sempre. Se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper no meio, não tem problema. Se vocês não quiserem interromper, a gente conversa depois do final da apresentação. Então, fiquem bastante à vontade. Só lembrando que eu não consigo ver o chat enquanto eu estou apresentando. Então, tá aparecendo aí para vocês já? Alguém me confirma? Tá sim. Fantástico. Então, bora lá. Os segredos para uma produção abundante de ovos, né? Por que o ovo é importante para a nossa produção? A gente cria galinha, mas a nossa unidade básica, né, para fazer com que haja uma rotatividade produtiva, para que haja uma entrada de dinheiro no negócio, para que a gente aumente a nossa criação, é o ovo. Então, esse carinha aí é a nossa unidade básica do sucesso, é o ovo. E ele, por ele mesmo, já pode nos dar duas opções de renda. Por quê? Porque eu posso vender esse ovo como um ovo fértil. E se eu tenho uma criação de galinha, por exemplo, para produção de ovo para consumo, eu vendo ele diretamente para o consumo. Então, só aí na questão do próprio ovo, nós temos duas possibilidades de renda, só pensando no ovo. Mas aí, se eu quiser dar prosseguimento na minha cadeia produtiva, se o foco da minha criação não é vender ovo, mas é vender pintinho, eu também tenho uma possibilidade de venda. Então, a partir do ovo até chegar em pintinho, já são 3 possibilidades de renda que nós temos. Porque o ovo, como eu falei, ele é versátil. Você pode vender ele para consumo, pode vender ele para incubação, e você pode incubar ele e vender o pintinho. Então, vejam só como de uma unidade a gente vai aumentando o nosso leque de possibilidades. Do pintinho nós vamos para o frango. E eu também posso vender o frango. E eu posso vender o frango vivo, eu posso vender o frango abatido, eu posso vender o frango de diversas formas. Essas formas de comercialização elas vão depender do objetivo da nossa criação. No nosso caso aqui, a maioria de vocês cria com o objetivo de venda ornamental. Então o nosso frango vai ser vivo, não vai ser abatido, né? Diferentemente de alguns de vocês que criam com foco para produção, com foco para carne. E aí esse frango ele pode ser vendido abatido. Mas eu só vou conseguir vender o frango se eu tiver ovo. Então, muito importante essa questão. Seja o ovo dos pintinhos que eu comprei, seja o ovo que eu produzi. Do frango, continuando nessa cadeia de desenvolvimento dele aí, nós temos a ave adulta. E eu posso tanto vender a ave adulta quanto eu manter as aves adultas e vender o produto delas, que é o ovo. Então, a gente volta de novo nessa questão. Então, qualquer, vamos falar assim, objeto de criação numa avicultura vai depender do ovo. Independentemente do objetivo de criação, a gente precisa do ovo. E quanto mais ovo, mais essa roda gira, mais as nossas entradas, mais o sucesso econômico da nossa criação é pronunciado. Então, o ovo é muito importante. E aí a gente tem que elencar alguns fatores que influenciam a postura. Nesse caso aqui eu elenquei 6, que são extremamente importantes. Esses vão ter uma influência assim, direta na questão da postura. Mas existem muitos outros. Então eu vou elencar esses 3, eu vou falar mais aprofundado, esses 6, mais aprofundado sobre eles. E ainda eu vou dar uma pincelada em outros fatores que também vão ter essa influência para maior ou menor postura. Primeiro, a genética. Não tem como pensar numa galinha produtiva, numa raça, numa linhagem produtiva, sem pensar na carga genética, no melhoramento genético, no delineamento genético que essa ave teve para botar mais ou menos ovos, né? Então a genética é extremamente importante. A idade do animal. Eu não posso esperar que aves muito jovens botem tanto quanto a idade certa de postura.
Ou ainda que aves muito velhas têm uma postura igual a aves em pico de postura, né, em pico de produção. Não dá. Então, esse coeficiente chamado idade é extremamente importante. Não dá para a gente fugir dessa questão. A nutrição também, né? Vamos dizer que a alimentação é o combustível que faz a nossa máquina produzir. Faz as engrenagens girarem para nós chegarmos no ovo. Então, a nutrição é extremamente importante. Sem esse combustível, não dá para a gente imaginar numa galinha. Agora, imaginem lá os órgãos, o metabolismo da ave, enfim, como uma máquina. Essa máquina ela só vai produzir o ovo se ela tiver o combustível, se ela tiver a matéria-prima entrando ali, né? Então, vamos dizer que a nossa nutrição aí, ela é esse combustível, é essa matéria-prima que vai fazer com que o ovo seja produzido. Luz, extremamente importante e muitas vezes negligenciado. A gente não pensa no fator luz e a gente não trabalha muito com isso, mas é extremamente importante. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre também. E o manejo, né? O manejo também é fundamental. E aí no manejo eu vou elencar, eu vou falar melhor sobre, na questão realmente da nossa lida diária com os animais, né? Que engloba desde as instalações até a frequência de coleta, limpeza, enfim, o nosso cuidado ali com os animais. Vamos falar sobre o manejo. A sanidade, ave doente não vai botar, ave muito magra não vai botar. Ave que tem algum problema morfológico, não vai botar. Então, todas as questões que influenciam a sanidade, até mesmo o ambiente muito sujo, vai influenciar a maior ou menor postura dos animais. Então, também é extremamente importante. E além desses, existem outros. Por exemplo, peso. Quanto mais pesada é uma ave, menor a taxa de postura dela, porque são características que têm uma correlação negativa. Ou seja, quanto maior uma, menor a outra. Então, quanto maior o peso de uma ave, muitas vezes isso está relacionado com acúmulo de gordura, menor a postura. Tá? É uma correlação negativa que acontece muito. Então, a gente não pode ter matrizes extremamente pesadas, muito fora daquela curva de peso médio que os animais têm. Então, tem que cuidar da questão do peso. Né? Tem que cuidar com a questão do fornecimento de água. Claro que a água entra na nutrição, a gente vai falar mais sobre a ração. Mas uma água de qualidade é muito importante. Uma água com um acúmulo muito grande de minerais, ou ainda com contaminantes, toxinas, vai ter um desempenho muito negativo sobre os animais. As galinhas bebem muita água. São animais que tomam muita água, é extremamente importante a gente garantir que seja uma água de qualidade. Eu sempre falo, a água que nós bebemos tem que ser a água que esses animais bebem. Tanto na questão da limpeza, quanto na questão da composição disso. E aí, a soma de todos esses fatores vão resultar no sucesso produtivo. A questão é chegar nesse sucesso produtivo. É muito fácil elencar para vocês quais são os fatores importantes. E aí, beleza. É isso aí. Mas como que eu faço realmente? Né? Como que eu chego a ter êxito nisso que eu quero, que seria a produção abundante de ovos, que a gente já falou que tem, né, a importância principal aí para o sucesso ou não da nossa criação. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Primeiro, a genética. Né? Então, como eu falei para vocês, não dá para nós pensarmos em uma ave que seja extremamente produtiva se ela não tem a genética para isso. E aí a gente já entra numa questão de diferença entre uma raça que é ornamental e uma raça ou uma linhagem que é com o viés de postura. Vamos falar primeiro do ornamental. Elas tiveram a seleção genética delas para beleza. Sim, lá no passado, quando a raça começou-se a desenvolver, quando começou-se os primeiros trabalhos com esses animais, pensando no ornamental, né, lá em 1800, 1900 e tantinho, nós tínhamos uma seleção que ela considerava sim a produção de ovos. Né? Nós tínhamos esse delineamento. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, a maioria dos criadores ele foi delimitando a seleção deles para tornar os animais extremamente bonitos, extremamente exóticos, extremamente ornamentais. E aí, quando a gente seleciona muito para a beleza, as características produtivas vão ficando de lado. Pense em você mesmo. Na tua criação, você faz controle de dados produtivos acerca de... Eu tenho 10 fêmeas de sedosa.
Dessas 10, 8 botam 100 ovos por ano e 2 delas botam 50 ovos por ano. Só que essas 2 que botam 50 ovos por ano têm um padrão fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Você vai descartar essas 2 que botam 50 ovos por ano só porque elas não são produtivas? Sendo que elas são as 2 mais bonitas da tua criação? Não, você vai manter. Por quê? Porque são as mais bonitas. Então isso foi acontecendo ao longo do tempo. Então selecionou-se animais que nem sempre eram produtivos, nem sempre carregavam essa questão de manter uma produção. Foram selecionados para serem bonitos. E aí as características, os genes ligados à produção foram ficando de lado. Porque o objetivo de criação do ornamental é ele ser bonito. É isso que importa. E aí então, esse delineamento fez com que as características produtivas ficassem em último plano. E aí a gente tem um somatório de características qualitativas. E a gente já falou um pouquinho sobre essa diferença, né? O que seriam características qualitativas? São relacionadas à beleza. São relacionados a tupete, pena do pé, cor, padrão de coloração das cores mesmo. Daí também o padrão de coloração da pele. Enfim, características que estão relacionadas à beleza, no nosso caso. E essas características genéticas, que são qualitativas, elas são influenciadas por poucos genes. Então é muito fácil selecionar aves que têm uma beleza maior, porque geralmente é uma relação de dominância simples. Tá? Então é muito simples selecionar isso. E aí a gente tem as nossas raças ornamentais aí, com uma média de 100 a 150 ovos por ano na média. Isso vai variar muito, né? Em função da raça, mas a gente tem mais ou menos essa média no geral. E aí a gente passa para as raças que foram delimitadas para serem raças de produção. A seleção genética delas considerou a produção delas, a produtividade, a eficiência desses animais em transformarem aquele combustível, em transformarem as matérias-primas, que seriam nutrição, enfim, em ovo. Esse bicho ele não foi selecionado necessariamente para ser bonito, ele foi selecionado para ser produtivo. E aí a gente tem que as características produtivas, nesse caso, ficaram em primeiro plano. E as características produtivas são influenciadas por muitos genes. Chamam-se características quantitativas, diferente das qualitativas das ornamentais. Então a gente tem as quantitativas nas produtivas. E esses genes, então, são vários que têm que estar juntos ali para que tenha-se um animal produtivo. São bilhões de genes. Então é uma seleção muito mais difícil. Ela precisa ser feita de uma maneira com maior acurácia, com uma intensidade de seleção muito grande. Então, no exemplo que eu dei das 10 aves lá, 8 boas e 2 ruins, no caso da raça de postura é diferente. Você tem 2 boas e 8 ruins, e as 8 ruins são descartadas, independentemente se elas são bonitas ou não. O que importa é a produção. Então, nesse caso, nós temos aí linhagens que chegam a 300 ovos por ano, 320. Então, o potencial genético desses animais para produzir ovo é maior. E não tem como a gente pensar numa polonesa produzir 300 ovos por ano. Ela não teve seleção para isso, não tem como. Então, primeiro de tudo, a gente tem que pensar assim, qual é o potencial genético dos meus animais? Para ornamental, é uma produção menor. Então, não adianta a gente querer bater mais que 150 ovos por ano, é muito difícil. E aí existem também muitas variações. Se tiver um cara que seleciona a sua linhagem ornamental para ser mais produtiva também, esse cara no futuro vai ganhar mais dinheiro. Então se eu pudesse dar uma dica para vocês, isso é muito difícil, isso a gente precisa ter uma qualidade de coleta e análise de dados muito grande, mas se vocês puderem, ao longo dos anos, fazer uma seleção, não só considerando beleza, mas considerando produção também, a gente vai ter um acréscimo financeiro muito grande. E até um acréscimo de valor do animal, porque você vai falar, minha genética, ela consegue botar mais que as demais que tem no país. Porque a gente começa a selecionar mais para a produção. Eu acho que é uma coisa muito interessante e vale a pena aí para vocês ficarem ligados. Então, primeiro, o potencial genético do animal ele não consegue ser mudado com a nutrição, com o ambiente, enfim, porque é genético, isso está tatuado no bicho. Ele nasceu, ele tem o potencial genético para 150 ovos. Não vai ser a tua produção que vai fazer ele botar mais. O que você tem que fazer é que ele garanta esses 150 ovos, que ele não bote menos que isso. Então a gente tem que conhecer o potencial genético das aves. Ponto final.
Como que eu conheço? Primeiro com pesquisa, né? Então você tem que pesquisar e saber qual que é a média produtiva dos nossos animais. Só que tem que considerar que normalmente as bases de dados dão informações do que é feito lá fora, né? Da média de produção lá fora. Então a gente tem que considerar que as nossas talvez vão botar um pouco menos por conta da endogamia, por conta do clima, por conta dos desafios sanitários, né? E aí outro método muito importante é você fazer análise de dados, coleta de dados. Já fizemos aula sobre isso, vocês já devem saber. E aí você saber, ó, o meu plantel no ano de 2020 botou X. A raça polonesa teve uma média de postura aí de 110 ovos. E aí você faz isso, por exemplo, assim, por 5 anos, você tem uma média, você vê quais foram os melhores e os piores anos, e aí você sabe qual é o potencial genético de produção da tua criação, salvo se todas as variáveis que influenciam a postura estiverem ok. Idade. Novamente a gente entra no embate do ornamental com a de postura, né? O ornamental, a gente tem aí que a média, né, de início de postura deles são com 7 meses de vida. Existem raças que vão começar com 5, 6, existem. Existem raças que vão começar com 8, também. Isso influencia a questão da época que nasceu, enfim. Então a gente tem que entender que a ornamental é mais tardia no início da postura. Só que a gente vai ter essa ornamental, como ela tem um potencial genético menor, o ovário dela lá vai se tornar produtivo por mais tempo. Né? Então a gente vai ter aí uma ave que consegue ter 2 anos produtivos bons. A partir do segundo dá até uma leve queda, mas a gente tem relatos, isso por experiência minha, experiência de outros criadores, que até uns 3, 4 anos as galinhas botam bem. O que vai diminuindo é a qualidade do ovo, né? Que o ovo começa a ser mais poroso, com a casca um pouco mais fina. Então é isso que a gente tem que ficar ligado para saber quando fazer a seleção, né, de novas matrizes e o descarte das antigas. Mas aí a gente tem, vamos dizer que uma queda produtiva aí a partir dos 2 anos produtivos. Já a linhagem de postura foi selecionada para ser precoce. Esse bicho com 18, 20 semanas de vida está botando, né? Diferentemente da nossa lá que está com 7 meses começando a querer engrenar. E aí a gente tem também um decréscimo dessa produção com 80 semanas. Então elas têm 80 semanas de vida produtiva. Passou disso, cai. A gente até consegue fazer um novo ciclo com um sistema de muda forçada, enfim, algo que é mais utilizado na avicultura industrial, não na ornamental, mas a média produtiva é 80 semanas. Então, novamente, a gente tem que entender que a ornamental ela é mais tardia, mas a produção dela se mantém por mais tempo, porque ela não está botando 300 ovos por ano, ela está botando 150. E aí pensa comigo, se eu tenho uma ave que bota 300 ovos por ano, ela não vai aguentar botar 2 anos, porque acabou os ovários dela lá. Acabou os folículos, acabou o óvulo. Não tem mais, e o ovo é o óvulo, né? Acabou. Agora pensa uma ave que bota 150 ovos por ano. Até ela chegar nos 300 são 2 anos. Para ela botar, sei lá, 600 são 4 anos. Então ela ainda tem folículos lá no ovário, ela ainda consegue ovular por mais tempo. Por isso que a produção da ornamental ela dura um pouco mais de tempo. A gente não pressiona tanto os animais para botarem mais. Então também é muito importante. E fato, não dá para a gente querer, ou às vezes se desesperar, fazendo com que uma ave, às vezes de 5, 6 meses, eu vejo muito isso, esteja botando já. Né? Calma, porque a ave nova demais, no caso da ornamental, não vai botar. Elas não foram selecionadas para isso. Existem exceções? Existem, mas na média não vai ter como. E não dá para a gente imaginar que uma ave velha demais vai botar na quantidade e na qualidade que a gente espera. Então, se eu tenho um plantel muito velho, com 5, 6 anos, ela até pode botar, né? Mas a qualidade desse ovo vai ser muito ruim. Né? A quantidade, a frequência de postura vai ser menor. Então, também se atentar a essa questão da idade. Isso também, como que eu vou conhecer? Fazendo testes. Né, fazendo ovoscopia nos ovos. Também já fizemos aula sobre isso. Então, tudo isso que eu estou falando, estou pincelando para vocês, mas para vocês entenderem que a gente tem que monitorar a nossa produção. E aí também já é uma coisa que difere nós agora dos demais criadores que não fazem isso. Né? Como eu já falei na aula da ovoscopia, quantos são os criadores que fazem ovoscopia dos ovos antes da incubação? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E aí não consegue avaliar a porosidade. Não consegue avaliar se o ovo está com a casca mais frágil ou não, pela frequência de ovo trincado. Né? Não consegue avaliar a estabilidade da câmara de ar. Então, todas essas questões
que são detalhes simples, muitas pessoas não fazem, porque não entendem às vezes a importância ou porque nunca pararam para pensar realmente sobre isso. Então, atenção nesse ponto também. Nutrição. Aí é importante, muito importante. Porque como eu falei, a alimentação, e agora eu vou falar específico de alimentação, ela fornece o nosso combustível e a nossa matéria-prima para que tenhamos ovos. E aí, muitas vezes a gente pensa assim, tá, eu tenho minhas galinhas. O importante para elas produzirem é a ração de postura. Sim, mas não é só isso que importa. Porque uma boa ave poedeira, ela começa a ser, vamos falar assim, lapidada quando ela é um pintinho. O correto desenvolvimento desse animal em todas as fases de vida dele, seja pintinho, frango, adulto, vai garantir com que ela faça e realmente atinja o potencial genético dela. Não dá para a gente esperar que uma ave adulta, que quando pintinho ficou muito doente, teve restrição alimentar, chegou na fase adulta muito leve, vá atingir o potencial genético dela. Então imagine que um pintinho que passou por todos esses problemas não vai conseguir atingir os 150 ovos por ano, porque ele teve um desenvolvimento ruim. Não conseguiu construir massa suficiente. O corpo não está preparado para isso. Não desenvolveu a musculatura, não desenvolveu o osso, não desenvolveu as articulações. Muitas vezes tem um problema de formação no ovário. Por quê? Porque sofreu problema quando era jovem. Sofreu problema quando era pintinho, quando era franga. Então isso também influencia. Por isso que, pensando em nutrição, a gente tem que garantir que na fase inicial esse animal seja bem nutrido. Então ter uma boa ração inicial, né? Atingindo lá uma porcentagem X de proteína, uma porcentagem X de vitamina, que a gente já conversou lá na aula de interpretação de fórmulas de ração. Então veja que tudo isso que a gente já conversou, né? Só estou relembrando e fazendo vocês entenderem essas questões, né? Então a gente precisa dar uma boa ração para o pintinho. E não só ração, mas um bom ambiente, uma boa sanidade, né? Ausência de estresse, tudo isso desde a fase de pintinho. Aí a gente tem uma franga lá, tem que dar ração de crescimento. Muitas pessoas pensam que a ração de crescimento, se você dá para garnizé, o garnizé vai ficar grande. Ou se você dá a ração de crescimento para fêmea, enfim, vai ficar muito pesado. Não é o caso, né? A ração de crescimento ela é balanceada para que o animal cresça bem. Para que ele consiga construir músculo, construir osso, né? Para que realmente desenvolva o corpo dele. Sim, a gente ainda não tem uma formulação para a árvore ornamental. Inclusive, eu estou até pesquisando algumas coisas aí para ver, para a gente fazer uma aula com base num programa que eu encontrei lá da gringa, enfim. Mas eu estou apanhando do programa ainda, mas eu vou trazer para vocês. Né? De formulação de ração para pato, enfim. Em breve, cenas dos próximos capítulos aí que eu estou mexendo os pauzinhos nos bastidores. Mas, com base nas formulações que a gente tem, por exemplo, para a galinha caipira ou mesmo para a galinha de granja, a gente atende às exigências das ornamentais. Porque elas são um pouco menos exigentes para as questões de produção. Porque elas não tiveram a genética para isso, ou seja, elas não demandam tanto para produzir. Então, se a gente der essa ração, em tese, vai suprir muito bem. E aí, claro, na fase de postura, uma boa ração de postura. Só que, como eu falei, lembrando vocês novamente, só a ração de poedeira não vai fazer com que a ave bote super bem. Ela vai ajudar, mas ela vai depender de um bom ambiente, vai depender de uma boa sanidade, vai depender de um bom manejo, vai depender de um bom desenvolvimento desse animal. Então tudo isso influencia. Se tudo estiver ok, a ração de poedeira vai ser a cereja em cima do bolo. E o contrário também é verdadeiro, não adianta nada, nada eu ter um bom desenvolvimento do meu animal e não ter uma boa ração. Porque aí você construiu uma Ferrari, mas você não bota combustível na Ferrari, não vai andar. Não vai andar. Mesma coisa, você ter um potencial genético incrível, né? Você ter uma genética boa ali, um bom animal, e aí é a tua Ferrari, mas ela tá com os pneus furados. Por quê? Porque você não cuidou dela lá quando era só o motor, né? Quando era filhote. Então, tem que acompanhar todo esse procedimento. Tem que todas as variáveis estar bem para rodar, né? E também não adianta nada a gente ter um bicho ruim e dar a melhor ração do mundo. Que daí é o efeito contrário. Você tem um Fusca
e você vai colocar lá combustível de avião nele. Não vai fazer ele andar mais rápido, porque o Fusca não tem potencial para isso, né? Então, é umas alusões que fazem a gente começar a entender melhor essas questões e é muito importante. Luz. Essa da luz, pessoal, ninguém para pensar. Na verdade, não ninguém, mas poucas pessoas param para pensar. E em breve nós vamos ter uma aula só sobre programa de luz, tá? Para vocês. Por que a luz é importante? Porque as galinhas sofrem influência direta da luz na reprodução delas. A postura é a reprodução da ave. E a ave, então, ela segue o nosso ciclo de luz. Quando a ave tem 16 a 17 horas de luz diária, ela bota super bem. Super bem. Porque a luz estimula alguns receptores, a gente chama de fotorreceptores, né? Eles estão nos olhos, eles estão em algumas partes do corpo. Esses receptores, eles ativam, eles lançam sinais hormonais para que os hormônios que estão relacionados à reprodução sejam liberados. Então, é uma cascata de evento. Luz, receptor, o receptor manda um sinal para o cérebro entende esse sinal e produz hormônio. E esse hormônio que ele produz está relacionado à produção. E isso é desencadeado, primeiramente, pela luz. Então, também não adianta eu dar uma boa ração, eu tenho um bom animal e não tem luz. Não vai botar. Claro que a gente tem que entender que você fornecer um programa de luz para a tua ave não vai fazer ela botar 300 ovos por ano. Mas pode fazer ela ter uma produção mais uniforme ao longo dos meses. É muito difícil você ver a galinha polonesa botando antes de julho e agosto. Muito difícil. Mas talvez com um programa de luz você tivesse uma produção balanceada. Você tem ela botando em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Agosto, setembro. Então, você divide o ápice produtivo dela ao longo do tempo. Pode ser que seja. A gente precisaria fazer alguns testes sobre isso. E por que a gente não sabe essa informação? Porque ninguém faz programa de luz para galinha ornamental. Alguns criadores têm iluminação dentro do galinheiro. Eu conheço alguns que fazem. E tem um resultado fantástico na temporada. Então, na temporada, bota demais. Mas talvez não tenha resultado fantástico ao longo do tempo, porque muda a alimentação, porque não faz a duração correta do ciclo, porque começa muito abruptamente, porque não dá a intensidade luminosa correta. Então tem toda uma questão de quantos lumens por metro quadrado, enfim, tem todos esses variáveis aí, né? Mas, para que vocês entendam, isso aqui é uma pincelada para uma aula que nós vamos ter só sobre programa de luz, para vocês entenderem, tá? De que uma ave, para botar bem, precisa ter 16 horas de luz por dia. Né? Então imagina lá, o sol nasceu às 6 da manhã e ele se pôs às 6 da tarde. Quantas horas de luz nós tivemos? 12. Então quantas horas de luz faltaram? 4. Então em tese a gente teria que fornecer 4 horas de luz artificial para os nossos animais, para fechar às 16. Aí, em dias mais longos, né, o sol pode nascer ali pelas 5, vai se pôr lá pelas 7 e pouco, quase bate as 16 horas. E aí, que é na época do ano onde as aves estão aumentando a produção delas. Então, entendam como que é a temporada, né? A gente vem de dias longos no fim do ano. Né? A gente tem ali no ápice do verão, os dias estão longos. A partir de janeiro, a Terra vai girando, vai mudando lá com a translação dela, e a duração do dia vem diminuindo. As galinhas sentem isso e a produção, consequentemente, baixa, porque a produção de hormônios relacionados à iluminação vão caindo também. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, está descendo a duração do dia. Junto com isso, entra a época de troca de pena. Porque baixou luz, a galinha pensa, não vou precisar mais produzir. O corpo dela entendeu isso. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu não estou direcionando os nutrientes para a produção, eu vou trocar de pena. E aí, trocam-se de pena. Por que existe a muda forçada na avicultura industrial? Porque a gente mexe com a luz e aí consegue programar quando que a galinha vai trocar de pena. Né? Tudo isso aí importa. E aí ela está trocando de pena também, ela vai direcionar os nutrientes dela para a troca de pena, ela não vai botar. Então, nessa época do ano aí, que coincide com a quaresma, enfim, por que galinha não bota na quaresma? Está trocando de pena e porque baixa a luz. Aí, vamos lá. Chega até junho, ali no inverno e tal.
que os dias são curtos. Daí junho, julho, agosto, o dia vai começando a aumentar a duração da luz também. Começou a aumentar a duração da luz, as galinhas voltam a produzir mais. Então entendam como que funciona esse ciclo e quanto mais luz, mais ovos. Claro que não pode dar mais que 16, 17 horas de luz, porque daí também a gente causa um estresse nesses animais, que eles precisam ter um tempo de escuro aí. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso aí, cenas dos próximos capítulos. E o manejo. E aqui eu vou bater muito na tecla do estresse. O estresse pode ser térmico, pode ser ambiental, pode ser comportamental, pode ser um estresse nutricional. Qualquer situação que quebre a homeostase, e homeostase significa equilíbrio, tá? O equilíbrio do organismo. Ele está em homeostase. Todos os processos do corpo, metabolismo, enfim, estão em equilíbrio. Isso se chama homeostase. Qualquer fator que quebre a homeostase, seja ele mudança de lugar, ave nova na instalação, mudança de ração, mudança da temperatura ambiental, você chegou gritando no galinheiro, chutando galinha lá, estava estressado, qualquer fator, doença, enfim, que quebre a homeostase gera estresse. Aumento muita ave por metro quadrado, nossa, inúmeras situações. Quebrou a homeostase, tem reflexo na produção. E aí a gente vai entrar novamente nesse diagrama que vocês já devem ter visto umas 5 vezes. Estresse, seja ele qualquer um que for. Doença, qualquer estresse. Queda na imunidade, queda no consumo de alimento, o bicho está estressado. Ele não vai querer comer na quantidade que ele precisa para produzir. A imunidade dele também cai. Cai por conta da queda do consumo de alimento e cai também porque a homeostase foi quebrada. A gente tem o aumento da chance do aparecimento de doenças, já falamos 1000 vezes sobre, né? Mas eu tenho que relembrar vocês. Porque a imunidade é a nossa primeira barreira de defesa da ave. Então, qualquer micro-organismo que esteja no ambiente, se o sistema imunológico estiver fortalecido, a chance da doença se manifestar é muito menor, né? E sabem onde que fica a barreira imunológica de uma ave ou de qualquer coisa? No intestino. A microflora e a microfauna intestinal, elas, como posso falar? Elas têm uma influência tão grande na imunidade que hoje existem moduladores de dieta, existem prebióticos, probióticos que modulam essa microbiota intestinal para que a imunidade aumente. Acho que eu não lembro se eu trouxe para vocês já um quadro sobre probiótico, prebiótico. Se eu não trouxe, depois vocês me lembrem que eu vou mostrar para vocês, né, da ação deles. E aí a gente tem uma queda no consumo de alimento que também vai influenciar a microbiota intestinal, que também está relacionada à imunidade dos animais. E aí a gente tem perda produtiva e perda econômica. O bicho não está comendo, não vai produzir. O bicho está doente, não vai produzir. O bicho está doente, eu vou ter que comprar remédio para ele. E isso faz com que eu gaste dinheiro. Se ele não está produzindo, eu também não consigo vender ovo, o que faz com que eu perca dinheiro. Se esse bicho morrer, eu vou ter que repor ele. E aí eu vou ter que comprar um animal novo e gastar dinheiro. Então imagine assim, estresse é perda de dinheiro, independentemente se ela for direta ou indireta. E a gente tem que evitar o estresse com ações do nosso manejo. Seja ele manter a instalação limpa, evitar com que os animais fiquem em um local muito quente. Lembrando que a temperatura mais alta é pior para as aves do que a mais baixa. Já conversamos isso também, né? O comportamental, né? Nós mesmo, chega lá, vai dar de comer pro bicho, está estressado, fica gritando, faz tudo com pressa, não observa os animais, não pega uma vez por semana lá. Lembra que nós conversamos na aula do parasita também, para observar como que está esse bicho, se está muito magro, se está muito gordo. Tudo isso aí vai refletir em perda econômica. E o manejo é responsabilidade nossa. Se o bicho está passando frio ou calor, culpa nossa que não projetou o galinheiro, não projetou um sistema para que esses animais não tivessem esse problema. Se a gente está com uma densidade muito alta de animais, culpa nossa. Por que a densidade é ruim? Alta, né? Porque aumenta a temperatura média do ambiente. Aumentando a temperatura média do ambiente, porque os animais estão todos juntos, eles produzem calor, produzem CO2, estressa. A gente tem queda na homeostase e estresse. Estressa também porque tem tanto bicho junto, daqui a pouco eles se bicam. Bicou, pode ser que sangre. Sangrou, o bicho sente o gosto de ferro, vai gerar um canibalismo gigante.
Então vejam, né, como essas coisas vão carregando umas às outras aí e levam a um super problema. Então o melhor manejo, ele vai depender da construção das nossas instalações, vai depender do nosso trato diário com os animais, vai depender da nossa observação deles, vai depender da gente ter o olho clínico. É responsabilidade nossa como criador. É a gente que tem que garantir o melhor manejo. Foge da questão genética, foge da questão da idade dos bichos. É o nosso trabalho. Então, a responsabilidade nossa. E aí, a sanidade. A sanidade é um bicho. Se você perguntar para a nossa comunidade de criadores de aves aí, da avicultura alternativa, qual é o principal problema das criações do Brasil? Doença. Doença. Por quê? Porque não há um cronograma de vacinação e a gente sabe da dificuldade que é de encontrar vacina. Porque não se importam com a questão de limpeza, de instalação. Não entendem que terramicina não salva tudo. Eu descobri há pouco tempo que terramicina não é só em galinha, né, que há esse problema. Todos os sistemas produtivos que são alternativos, então que não seja uma bovinocultura industrial, que não seja uma suinocultura industrial, enfim, qualquer coisa que não seja industrial, que tem criador que muitas vezes vai desbravando tudo com o peito, né, e não tem muita assistência, enfim, trata tudo com terramicina. Então, é um problema muito grande. Entender que muitas vezes não existe um remédio milagroso, enfim. Né? Mas voltando à questão das nossas galinhas, aí o problema principal da avicultura alternativa no Brasil é doença. Né? Então, é o maior problema de todos. E a gente tem que entender que se o nosso rebanho de aves aí enfrenta muita doença, a produção vai ser influenciada. Como eu falei para vocês, às vezes o pintinho lá ficou doente, teve uma coccidiose. E essa coccidiose ela foi grave, mas eu consegui recuperar o bicho. Só que houve uma lesão muito feia no intestino. E essa lesão às vezes não recupera 100%. E aí eu chego numa ave adulta que tem o intestino lesionado. E aí a gente tem dois problemas. Primeiro, se o intestino está lesionado, ela não consegue absorver muito bem os nutrientes. Segundo, se o intestino está lesionado, às vezes a microbiota que ali estaria foi prejudicada também. E aí eu tenho um bicho que tem uma microbiota deficitária, consequentemente ele é mais frágil, consequentemente ele é mais mórbido, ou seja, ele vai ficar ali, vira e mexe doente, vira e mexe encurujado e não vai produzir bem, né? Então, nós temos que a galinha doente é sinônimo de perda produtiva. E não só a galinha doente, o pintinho doente, a franga doente, perda produtiva. E aonde que a gente tem que traçar uma estratégia muito boa? Na biosseguridade, na prevenção. Seja ela por vacinação, que é super importante, mas também em cuidados básicos. Né? Tentar evitar de entrar com o mesmo calçado em vários galinheiros diferentes. Não com o mesmo calçado, não precisa trocar. Mas entrou num galinheiro, saiu dele, passa o pé no cal. Só essa ação, olha, já vai ter um resultado muito melhor do que sem fazer isso. Mexeu com o bicho doente, lava a mão. Tratou primeiro pintinho e depois galinha, legal. Agora, geralmente, quando a gente trata galinha e depois vai entrar lá mexer com os pintinhos, a chance de nós carregarmos alguma coisa ruim para eles é maior. Então, também fazer essa sequência, né? Primeiro tratar pintinho, lidar com pintinho, depois com os adultos. Né? Evita muito problema. Evitar com que a gente coloque a ave nova que chegou no plantel já de cara com todos os novos bichos. Né? Se você não sabe a procedência dele. Então, vários fatores aí que estão relacionados à biosseguridade, que a gente também já conversou, são importantes. Então, a gente tem que tratar da prevenção. Porque ficar apagando incêndio, que é o que a maioria dos criadores faz, não leva a lugar nenhum. Né? É melhor a gente achar a origem do incêndio do que ficar apagando ele, sendo que ele sempre vai ficar, né, reacendendo. E perda produtiva é igual perda econômica. Né? Não tem como pensar em perder produção é igual perder dinheiro. E aí, como eu falei, existem perdas diretas e indiretas. Perdas diretas porque eu tenho que comprar remédio, porque ela não está botando, e perda indireta porque um animal doente ele vai ficar mais fragilizado, porque ele pode passar essa doença para outros animais, né? Porque ele é mais mórbido.
Então, existem N fatores aí que vão influenciar negativamente o nosso sistema produtivo. Então, para a gente ter uma ave que bote bem, ela tem que estar com uma sanidade boa. E sempre, isso levem para a vida inteira de vocês, é melhor prevenir o fogo do que apagar o incêndio. Então, é melhor eu gastar um pouco de dinheiro na prevenção, comprando vacina, mesmo que a gente tenha que jogar fora 900 doses, porque só usa 100, vale a pena do que eu ter que ficar perdendo dinheiro porque o bicho ficou doente quando estava na hora de produzir. E eu vou ter que comprar remédio, ele vai ficar um tempão lá, enfim, né? E a prevenção é sempre o melhor caminho. Sempre. Por fim, o sucesso de produção ele vai depender de vários fatores. Não é só a ração de postura. Não é só a idade da ave. Não é só a sanidade. Não adianta nada também eu ter um bicho super saudável e eu não dar ração boa para ele, né? Não dar um ambiente bom para ele. Não ter um manejo bom. Então, entender isso. A gerência da produção como um todo, e isso que eu bato muito na tecla com vocês, né? A gente vem conversando isso aí há muito tempo. Que você tem que gerir a tua produção, a tua criação de aves como um negócio. E essa gerência, a qualidade da tua gerência vai refletir em aumento da produção. Porque aquilo que não pode ser mensurado não pode ser melhorado. Já falei para vocês essa frase, né? Tudo aquilo que a gente consegue mensurar é possível de melhorar. Se a gente não anota nada, se a gente não tem uma base para servir de tomada de decisão, enfim, não tem como a gente pensar numa melhora, não tem realmente como levar esse sistema produtivo com uma eficácia realmente satisfatória. E que investir em estudo é importante e crucial, né? Não dá para a gente pensar em sucesso no empreendimento sem estudar. E isso é um ponto super positivo para vocês, porque vocês estão investindo nesse curso. Estão investindo não só dinheiro, mas o tempo de vocês, né? Em aplicar isso que vocês estão aprendendo na criação de cada um, né? E eu tenho visto resultados assim, muito legais do que vocês têm feito e é fantástico, né? Então, investir em estudo é importante. Por quê? Porque ninguém confia no médico para fazer uma cirurgia se ele não passou todos aqueles anos lá estudando. Eu duvido que alguém confiaria fazer uma operação no coração de um cara que não estudou, né? E não dá para pensar que um médico que não estudou vai ser bem sucedido naquilo que ele faz. Da mesma forma, o avicultor. Como que eu vou ter uma produção de galinha que tem uma influência tão grande de tantos fatores se eu não aprendi isso, se eu não estudei um pouquinho, né? Então é muito complicado. Eu acho que esse é um dos principais pontos também que trava o desenvolvimento da avicultura no Brasil, da alternativa, né? No nosso caso, da ornamental, que é as pessoas não entenderem a importância do estudo. E não só necessariamente aqui do curso, né? Mas às vezes a gente faz live, posta conteúdo, enfim, as pessoas às vezes não gostam de ver, só gostam de ver foto de galinha, curtir lá e vão atrás de remédio milagroso. Então, bem complicado. Da minha parte teórica, era isto. Agora eu fico aberto para indagações de vocês, dúvidas, perguntas, comentários. Fiquem bastante à vontade. Agora é a nossa hora de conversar. Temos aí 13 minutinhos até o Google fechar nossa reunião. Fique à vontade aí, galera. Amigos, eu gostaria de pedir licença a vocês, que eu tenho que me retirar, que eu tenho uma reunião agora às 9 horas. Boa reunião, Cláudio. Abração. Até a próxima. Um abraço. Nada, galera. Boa noite a todos. Luiz, tudo aquilo que você passou a respeito da idade das galinhas com relação à produção, a idade de 2 anos também serve para o galo? Boa pergunta, Luiz. Bom, minha opinião é o seguinte. Vai de você mensurar o desempenho dos teus animais. E o melhor exemplo que eu dou sobre isso é o bicho velho lá no rancho. O bicho velho ele só continua em reprodução porque ele consegue galar bem os ovos e ele já tem 5 anos e pouquinho. Ele nasceu em 2016, então ele tem 5 anos e pouquinho.
e ele fertiliza bem os ovos, né? Então, essa temporada ainda a gente vai fazer teste de fertilidade, porque as polonesas começaram a botar há pouco tempo. E aí eu vou ter o veredito dele com 5 anos. Mas pensem que, ao longo desse tempo, ele ficou produtivo, porque a gente fazia testes de fertilidade, estavam férteis os ovos e eclodiam muito bem. Nosso galo músico, ele está aí com 3 anos e alguma coisa. Fantástico de desempenho reprodutivo. Então, o que eu digo sobre o macho? Você precisa avaliar. Ele está bem estruturalmente, com bom peso, enfim, você vê que ele tem libido, ele vai atrás das fêmeas, acasala? Ótimo, é um ótimo indicativo. Você faz teste de fertilidade nesses ovos, eles estão ficando férteis? Ótimo. Você faz ovoscopia, o desenvolvimento do embrião é bom, nascem os pintinhos? Ótimo. Pode ficar com esse galo. A partir do momento que você vê que a libido dele baixou, ele não vai mais atrás das galinhas, ele tem algum problema locomotivo ou mesmo de estrutura, a taxa de fertilidade começou a baixar, a taxa de eclosão dos ovos, mesmo férteis desse animal, estão muito baixas, aí sim é hora da gente pensar em trocar esse animal. Se você tem capacidade de, por exemplo, no teu sistema renovar o galo a cada 2 anos, muito bom, né? Se você conseguir fazer essa frequência de renovação a cada 2 anos produtivos, ótimo. Agora, se você tem um animal muito bom, você quer manter aquela linhagem por algum motivo, enfim, e você vê que não está tendo um decréscimo produtivo, pode manter esse galo até o momento que você notar algum problema. E você só vai notar esse problema se realmente você anotar esses dados, essas informações e, né, tomar partido disso. Então, eu acho que a questão do galo é mais de nós percebermos algum problema e aí sim tomar essa atitude. Uma outra dúvida que eu tenho, porque até hoje eu mexo muito com postura, né? Aí como você inseriu ali a linhagem, a questão de postura da linhagem, eu tenho toda uma tabela, tenho tudo para fazer todos os tipos de anotações referentes às poedeiras. Mas a minha grande dúvida tem alguma tabela, algum modelo assim para mim fazer as anotações das ornamentais, por exemplo, tipo baia 1, que fica lá os meus bramas. Como é que eu faço esse controle? Tem algum modelo assim para mim poder seguir? Show. Porque eu ainda estou no módulo 4 ainda do curso. Show, tem sim. Lá no módulo 6, a gente tem uma aula que chama controle de dados e score de padrão, se eu não me engano. É o nome da aula. Eu não vou lembrar de cabeça. Mas nessa aula, eu mostro um modelo e, se não me engano, esse modelo eu deixei disponível para baixar na plataforma. Se porventura ele não estiver disponível para baixar lá, me avisa e eu te mando ali no grupo do WhatsApp mesmo, eu posso mandar. E tem um bem legal, a Patrícia fez, ela não está aqui hoje, mas ela fez também um modelo muito bacana para fazer essa análise de dados, né? E colocar lá as informações, enfim. Então tem sim, tá? Logo você chega na aula lá que tá certinho para você ter essa ideia, mas é bem importante. Mais algo, pessoal? Ô Luiz, quanto ao fator de fotoperíodo aí, a quantidade de lumens, você tem uma base de quantidade de lumens? É que eu sei, eu faço muito isso com cavalo, mas com galinha eu nunca utilizei. Então, eu tenho da avicultura industrial, na verdade, né? Que, se eu não me engano, são 4.000 lumens por... Agora eu não vou lembrar se é por metro quadrado ou a 5 metros quadrados, enfim. Mas eu tenho anotado isso. Só que acho que é por metro quadrado. Que se eu não me engano, de cavalo é por isso aí também. E aí mas eu quero trazer isso para vocês na aula específica sobre. Porque daí eu quero mostrar que a diferença, por exemplo, de linhagem, ela vai ter uma diferença dentro da própria linhagem, digamos assim, aves poedeiras. Se eu usar lá a Embrapa 51 ou a Isa Brown, as duas têm uma faixa de luminescência ideal. Então varia. Por isso que eu estou esperando para trazer essa aula sobre as ornamentais, porque a gente vai ter uma variação gigante de raça para raça, né? Digamos, da faixa ideal. Então, vai acabar em 5 minutos na chamada, que o Google está me avisando. Mas eu vou trazer isso para vocês numa aula específica para a gente debater bastante essa questão, porque tem uma variação assim enorme. Legal. Bom saber. Show de bola. Mais algo? Bom, se ninguém quer perguntar, hoje eu quero perguntar. Boa. É que eu ainda estou lá na 4 ainda, e eu queria saber, assim, esse sistema de anilha que eu vejo
a maioria dos criadores das aves ornamentais. Como é que funciona? Para que funciona? Como faz esse controle? Legal. Nessa mesma aula do controle de dados, escola e padrão, a gente fala sobre a anilha, mas eu vou te pincelar aqui. Por que é importante a anilha? Primeiro, você consegue identificar quais animais, por exemplo, estão em postura. Se você precisa vender um animal específico e eles são muito parecidos, ou tem algum que está com uma doença, enfim, e eles são muito iguais. Por exemplo, pensa lá numa baia de Leghorn branca. Todas elas são muito parecidas. Se você tem a numeração de cada uma, você consegue saber, ó, a ave 018 apresentou tal sintoma. Dali a pouco, daqui uns 2 meses, aparece mais uma ave doente lá na baia da Leghorn. Você olha, opa, é a 018 de novo. Então você começa a identificar animais que podem ser mais suscetíveis à doença, e aí você pode usar isso como critério de descarte. Você consegue identificar animais que ficam no choco mais facilmente ou mais tardiamente, né? Você consegue, se a tua acurácia de controle de dados for boa, você consegue predizir cruzamento. Então, ó, botei animal 018 com 022, o resultado foi esse, né? Fica algo mais preciso para fazer o controle dos dados. Então, a anilha, o número desses animais, é fundamental para ter realmente o controle. Porque quando a gente tem pouca ave, beleza, lembrar, não, aquilo ali tem uma manchinha diferente e tal, até que vai sem ter um número. Mas imagina aí um plantel com 200 aves, daqui a pouco 300, 400, fica um pouco mais difícil. Aí com o número é assertivo. Então é extremamente importante para você realmente ter um controle sobre o que está acontecendo aí com os animais. Obrigado. Nada, imagina. Mais algo, galera? Se não, vamos encerrar por hoje. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação. Sempre muito importante quando tem perguntas, porque aí a gente consegue debater melhor o assunto. E é isso aí. Até semana que vem. Fico a cargo de vocês aí, sugestões, enfim, se vocês quiserem fazer aula ao vivo sobre algum tema específico, me falem. Se não, a gente faz só tirando dúvida. Enfim, tem que lembrar que essas aulas ao vivo são também, né, para atender demandas de vocês. Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus. Uma ótima semana aí. Valeu, gurizada. Boa noite, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos.